1 Samuel 7, se você achou, diga amém. Se você não achou, discretamente faça um sinal com suas mãos. 1 Samuel 7, a partir do verso 2. Nos diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra a Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que, por graça e por misericórdia, Ele fale aos nossos corações. Santo Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, Senhor, sedento, faminto por tua palavra. Agora, ó Pai, nós te suplicamos, nos visite nessa noite,
alimente a nossa alma, edifica, Senhor, o teu povo, constrange os pecadores, traz para perto aqueles que estão distantes, produzindo arrependimento, Senhor. E que assim o teu reino avance, que essa família na fé cresça. É em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, certamente, um dos grandes privilégios que a humanidade tem é o de poder depender do Senhor. Uma das maiores alegrias que nós devemos ter em nossa vida é o fato de que somos dependentes de Deus. A palavra do Senhor vai claramente nos ensinar isso. O homem não pode ser autônomo, o homem não pode ser independente. Quando o autor dos Provérbios vai nos dizer, o sábio vai nos dizer em Provérbios 16, verso 1, que nós não somos nem capazes, ou melhor, nós só podemos planejar, mas que compete ao Senhor dar êxito àquilo que nós planejamos. Provérbios 16, verso 1 vai nos dizer assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Salmo 127 nos ensina isso. É vão o trabalho daqueles que edificam, se o Senhor também ali não estiver edificando. É em vão o trabalho daqueles que vigiam, se o Senhor não estiver ali guardando. Quando nós pensamos no contexto da guerra, Provérbios 21, 31 vai nos dizer: compete ao homem simplesmente selar o cavalo, mas quem garante a vitória é o Senhor. Infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, o homem então tenta, a todo custo, de forma enganosa, viver uma vida de independência. Tentar ser autônomo. O homem já não vê mais como uma graça de Deus o fato de poder depender do Senhor. Queremos, com a força do nosso próprio braço, conquistar todas as coisas. Até às vezes, por meio das nossas obras, nós queremos, por meio delas, conquistar a paz com Deus. Nós precisamos aprender a depender desse Senhor. Nós precisamos aprender a depender desse Deus. O Senhor é o nosso auxílio e essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Saia daqui hoje, meu irmão, contente, alegre, feliz. Justamente pelo fato de que você depende de Deus para todas as coisas. Saia daqui com o coração em festa e em alegria, pois você pode ter o Senhor como auxílio, e o Senhor tem alegria, prazer em auxiliar o seu povo. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos aprender nessa noite. Que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem ajudado o seu povo. E de que forma o Senhor tem nos ajudado? A primeira, o Senhor tem nos ajudado, nos conduzindo ao arrependimento. Versos de 2 a 4. Queria que você novamente olhasse para o texto bíblico e pudesse acompanhar a leitura desses versos. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jeraim. E tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Por gentileza, leia o verso 3 em voz alta. O que nós vamos aprender, à luz desses versos primeiros aqui, é que o que nós vamos observar é que Israel só pode se voltar ao Senhor em arrependimento, porque primeiro o Senhor se voltou a Israel. Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a realidade que a palavra do Senhor nos ensina. E é importante, para que a gente compreenda isso aqui, nós revisitarmos, a gente poder relembrar aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores ao capítulo 7. Lembre
O livro de Samuel, ele é dividido em 3 partes. A primeira vai do verso de 1 a 7, nos falando sobre o fim, o último juiz, que é Samuel. Samuel, todo esses 7 capítulos que nós estamos vendo, eles estão introduzidos no período que nós chamamos de período dos juízes. Um período certamente trágico para a espiritualidade de Israel. Era um tempo em que o povo fazia aquilo que era reto ao próprio coração. Primeira divisão, é como se fosse a primeira parte do livro de Samuel, que é dividida em 3, vai justamente até o capítulo 7. Hoje nós encerramos a primeira parte desse livro. A segunda parte vai dos versos de 8 a 15, dos capítulos de 8 a 15, mostrando o rei, um rei como todas as nações. É o que Israel vai pedir no capítulo 8. Eles querem um rei, eles estão rejeitando a Deus. Versículos de 16 a 31, nós temos a última parte do livro de Samuel, um homem segundo o coração de Deus, nos mostrando então a chegada de Davi. O capítulo 1, o livro de Samuel, começa com a verdade de que havia ali uma mulher que não podia dar filhos. E aquela mulher se sentia então rejeitada em muitos e de muitas formas, devido tanto ao aspecto cultural de Israel, mas também pelo fato de como a mãe, toda mãe, de certa forma, toda mulher deseja de alguma forma gerar um filho. Ana se vê então abatida e ela clama ao Senhor, até que então Deus dá a luz e chega. Deus permite que essa mulher venha a poder ter um filho e vem Samuel. O capítulo vai se desenvolvendo e mostrando a podridão espiritual dos líderes de Israel. Eli e seus 2 filhos, sacerdotes de Israel, viviam uma vida a qual a palavra do Senhor vai qualificar como filhos de Belial. Era um tempo em que Israel estava sem líderes piedosos. Os seus sacerdotes eram ímpios, eram considerados filhos de Belial. O capítulo 4, então, ele começa a trazer uma certa... nós começamos a ver o Senhor redimindo, trazendo redenção a Israel. Capítulo 4, os anciãos Israel está em guerra contra os filisteus. Eles perdem uma primeira batalha e eles tomam então a ideia de levar a arca para o campo de batalha. A perspectiva deles é que, levando a arca, Deus seria pressionado a garantir a vitória deles contra os filisteus. E acontece que eles perdem. A arca então é levada para o território dos filisteus. E Deus começa dessa forma a trazer redenção para Israel. De que forma? Veja, é Israel quem peca, mas é o Senhor quem está sendo levado cativo. Nós temos um pré-anúncio daquilo que Cristo fez por nós. É o seu povo que peca, mas é Cristo que padece na cruz. E enquanto a arca está no território dos filisteus, o Senhor começa a humilhar Dagon, a falsa divindade que era adorada e reverenciada pelos filisteus. O Senhor também começa a pesar a sua mão sobre os filisteus, trazendo doenças que eram, de certa forma, transmitidas por ratos. E após o Senhor humilhar e derrotar os filisteus, a arca então está voltando para Israel. Ela chega primeiro a uma cidade que é chamada de Bet-Semes. Está no território israelita, mas aquele povo não tem reverência. Então, após o Senhor aplicar juízo sobre Bet-Semes, ela agora está em Kiriat Jearim e ela ali vai ficar durante 20 anos. E o texto agora diz que Israel começa a se comportar de uma forma diferente. Aquele tempo que era marcado pelo fato de que cada um fazia o que era reto ao próprio coração, agora parece mudar. O povo de Deus parece estar mudando diante dos fatos que Deus tem feito. Eles estão em arrependimento. O breve catecismo, na pergunta 87, vai definir arrependimento da seguinte forma: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo uma verdadeira noção do seu pecado e percebendo a misericórdia de Deus em Cristo, entristece e aborrece-se de seus pecados e se volta para Deus com pleno propósito e empenho para
uma nova obediência. Um teólogo e pastor chamado Sinclair Ferguson, ele traz 2 definições a respeito de arrependimento, as quais eu particularmente gosto muito. Ele vai dizer primeiro, arrependimento é a graça pela qual Deus nos livra do pecado para si mesmo. É uma reorientação completa da vida para Deus, começando no coração e expressando-se na obediência. Observe, arrependimento envolve sim emoções, mas arrependimento envolve também ações. É lutar contra o pecado, é esmurrar o próprio corpo, é uma mudança de consciência e uma mudança de atitude. Veja, Israel está claramente demonstrando frutos de arrependimento, ações de arrependimento. Veja o que é que eles vão fazer. Eles estão se desfazendo dos falsos deuses. Eles estão rejeitando aquele costume, aquela idolatria a qual eles absorveram no convívio com outros povos. Eles agora estão se arrependendo e claramente jogando fora aquilo. Em um mundo, em um contexto de politeísmo, eles são exortados por Samuel a servirem, a adorarem somente a Deus. E é isso que eles estão fazendo. Muitas vezes nós até adoramos ao Senhor, mas adoramos também uma infinidade de outras coisas. Às vezes nós somos politeístas, não no fato de que nós nos curvamos a uma imagem, ao mesmo tempo que tentamos adorar o Senhor, mas quando o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, nos leva também a depender, a adorar e a servir a criatura ao invés do Criador. Eles estão claramente, irmãos, demonstrando arrependimento. Como? Eles estão lançando fora, estão servindo somente ao Senhor. Perceba, eles estão oferecendo holocaustos ao Senhor. Eles estão praticando o jejum como uma forma de se encher do Senhor, de santificar a sua vida. Nós lemos Joel, capítulo 2, versos de 12 a 13. O profeta Joel vai anunciar que uma das formas de demonstrar arrependimento é através da prática do jejum. Joel 2, do 12 ao 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com cantos. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja, verso 3. Israel se voltou para o Senhor e tem demonstrado arrependimento através das suas atitudes. Eu queria que você se lembrasse daquilo que aconteceu no Éden. Deus cria o homem, Deus cria a mulher em perfeição, em retidão. Todavia, eles cedem à tentação de Satanás e eles pecam contra Deus. E o que é que eles vão fazer após se depararem com a realidade do pecado na vida deles? Eles primeiro sentem vergonha e tentam, por suas próprias obras, cobrirem a vergonha. Mas eles fazem pior. Eles tentam se esconder do Senhor. Eles tentam se manter distantes de Deus. Mas o que é que o Senhor, com graça e misericórdia, faz na vida deles? O Senhor conhece o pecado deles. E mesmo demonstrando tamanha rebeldia, tentando por suas próprias obras cobrir a vergonha e se afastar do Senhor, se esconder deles. O que é que o texto de Gênesis vai nos dizer, irmãos? Que o Senhor passeia no Éden, de que é o Senhor quem os procura, que é o Senhor quem sacrifica um animal, derrama sangue e cobre
a vergonha deles. Sabe quando é que Adão e Eva iriam procurar o Senhor? Jamais. Adão e Eva jamais iriam procurar ao Senhor se o Senhor não os procurasse. Adão e Eva jamais se voltariam ao Senhor se o Senhor não se voltasse a eles primeiro. É exatamente isso que aqui acontece, irmãos. O povo de Israel pecou. O povo de Israel se afastou do Senhor. O Senhor então é levado para o cativeiro. O Senhor que paga o preço pelo pecado do seu povo. E agora a arca que simboliza o trono de Deus no meio do seu povo, ela primeiro volta a Israel. Não foi Israel que foi buscar a arca. Foi o Senhor quem voltou. Foi o Senhor quem foi atrás deles. Foi o Senhor quem derrotou os filisteus. Isso é o Evangelho. Sabe quando é que você se voltaria ao Senhor? Nunca. Você se voltou ao Senhor porque primeiro Ele foi até você. Você só abriu a porta porque primeiro Ele bateu. Isso é a dinâmica do Evangelho. Há em nosso coração uma vontade de ter algum mérito na nossa salvação. Observe 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Filipenses 2, 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Israel está se voltando para o Senhor, porque o Senhor primeiramente foi até eles, produzindo arrependimento. Filipenses 1,16, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, se há arrependimento no nosso coração, é a certeza de que o Senhor começou algo em nossas vidas. O Senhor é tão poderoso, irmãos, tão poderoso. Aquilo que o Senhor faz em nossa vida é tão irresistível, irmãos. Às vezes até parece. Foi a gente que aceitou ao Senhor. Às vezes até parece que foi a gente que o amou primeiro. O Senhor é o noivo. E com todas as virtudes se apresenta a sua noiva, a sua igreja, e a conquista de tal forma que é impossível que ela se permaneça, que ela resista a esse amor e a esse Cristo tão virtuoso. Meus irmãos, essa é a dinâmica do Evangelho. O Senhor tem nos auxiliado, queridos. É por isso que a gente se arrepende dos nossos pecados. Porque Ele claramente tem começado uma obra em nossas vidas. Não foi você que foi até o Senhor. Até pareceu que foi um dia você passou por essa igreja e decidiu visitá-la e conhecer o Evangelho. Não foi, meu irmão. Foi o Deus soberano, conduzindo a tua vida de forma ordinária. Às vezes fechando até os espaços da sua vida, para que você então fosse até Ele. Queridos, isso é o Evangelho. Isso é a graça irresistível. O Senhor tem nos ajudado, irmãos. O Senhor, de fato, é o nosso auxílio. Nós nos arrependemos do pecado. Nós lutamos contra o pecado. O Senhor é o nosso auxílio. E a primeira forma que esse texto nos mostra que o Senhor é o nosso auxílio é, primeiramente, nos conduzindo ao arrependimento.
é conduzindo a nossa vida ao arrependimento. Foi assim no Éden. Foi assim em Ebenezer. É assim em Maceió. É assim em Recife. É assim na Charnequinha. Meus irmãos, é assim em qualquer lugar. Todas as páginas da Bíblia vão nos ensinar essa verdade. O Senhor nos visitou, fez com que esse coração de pedra se arrependesse. Isso é a dinâmica do Evangelho. O Senhor nos ajuda, irmãos. O Senhor é o nosso auxílio e até aqui nos tem ajudado. Primeiramente, nos conduzindo ao arrependimento. Segunda forma que o texto nos apresenta, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor tem nos ajudado, é nos ensinando a confiar somente nele. Nos ensinando a confiar somente nele. Baixe sua cabeça, agora acompanhe a leitura dos versos de 5 a 6. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Nós vamos observar agora, irmãos, é como o Senhor, após produzir e conduzir Israel ao arrependimento, o Senhor também os leva e os ensina a confiar somente nele. A partir do momento, então, irmãos, que nós nos arrependemos do nosso pecado, agora o Senhor nos levará a lutar contra o pecado. É isso que Israel faz. Eles primeiro confessam o pecado, eles reconhecem que estão falhando diante do Senhor. O texto vai dizer que eles derramam água. Aqui, muito provavelmente, algum rito ou ritual de purificação, muito comum no período do Antigo Testamento, mas que indica a necessidade deles de santificação. Como falamos, eles jejuam. Observe, Samuel agora começa a agir como um profeta, pregando a palavra para eles. Samuel também é o sacerdote, ao qual oferece holocaustos ao Senhor e sacrifícios por conta do pecado do povo. Samuel também os governa como um juiz. O Senhor, então, está cuidando do seu povo. Através do pastoreio de Samuel, eles estão aprendendo a confiar no Senhor. E observe, veja, irmãos, Israel se voltou ao Senhor. Eles se arrependeram do pecado. E agora, mais que nunca, eles querem se entregar e servir somente a esse Deus. O que é que acontece no meio, enquanto o povo está tentando se consagrar e servir ao Senhor? Os filisteus, o inimigo se levanta bem naquele momento. Israel voltou ao Senhor. E agora lutam contra o pecado. O que é que o inimigo faz? Se levanta. E no meio e no momento em que eles estão adorando o Senhor. Veja o verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo. Provavelmente os filisteus, ao tomarem conhecimento de que Israel estava novamente se juntando, agora em um local, eles podiam pensar: Israel está se equipando e preparando para uma revanche. Eles vão nos atacar e vão tentar vingar aquela derrota que tiveram. Então, eles se levantam contra Israel. Veja, o texto vai dizer claramente: Israel tomou uma baita de uma lapada deles. E naturalmente, o que é que eles sentem? Eles sentem medo. Eles têm medo dos filisteus. Eles têm medo dos seus inimigos. Mas agora há uma novidade.
Israel não vai mais usar a arca da aliança como um amuleto. Israel não vai usar a religião como uma arma a qual talvez eles possam manipular ao Senhor e o Senhor garantir a vitória. Israel aprendeu a lutar contra os seus inimigos. Israel agora aprende a como vencer as suas batalhas e não será mais por superstições. Eles têm medo, mas eles não vão dizer, pega a arca. Eles aprenderam. Eles pedem para que Samuel não cesse de orar por eles. Não cesse de orar por nós. Samuel oferece sacrifícios. Samuel oferece holocaustos. E veja o que é que o texto vai nos dizer, vai nos ensinar. Deus então os responde. Israel não agora é mais refém de superstições. Eles agora sabem aonde deve estar a confiança deles. O Salmo 46 vai nos ensinar. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza no tempo da angústia. O Senhor é o nosso refúgio. Agora, veja, irmãos, nós precisamos entender isso. Essa é a dinâmica da vida cristã. Quando você mais desejar lutar contra as tuas tentações e os teus pecados, parece que o inimigo se tornou muito mais poderoso, as suas artimanhas muito mais letais. Nós precisamos entender essa realidade. Satanás anda ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Você acha mesmo que você abrir a Bíblia em determinado texto bíblico vai te manter de pé em uma luta? Não. Você precisa conhecer a palavra, confiar no Senhor, fugir da aparência do mal. Deus produziu arrependimento no coração deles, mas Deus também, por sua graça, permite que os filisteus vão novamente atacar o povo de Deus, mas para que agora eles aprendam e devem confiar no Senhor, e é isso que eles fazem. Meus irmãos, o Deus que se apresenta a mim e a você, produzindo arrependimento em nosso coração, através da sua providência também, Ele nos ensina a confiar nele. Às vezes, nós aprendemos a confiar no Senhor através da pregação bíblica, olhando as histórias bíblicas, entendendo que é a nossa própria história. Mas às vezes, irmãos, o Senhor nos levará a confiar nele através de um câncer, através do desemprego, através do luto. Mas certamente nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a confiar que Deus é capaz, que Ele é poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, dizendo: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meu irmão, o Senhor tem todo o interesse em nos ensinar a confiar nele. E você sabe bem o contexto que você vive. E você sabe bem a situação a qual você hoje está inserido. E a minha pergunta é: aonde está a tua confiança? Na bondade de um patrão ímpio?
É nisso que você confia? A sua confiança está nas suas riquezas, enquanto você tem no banco, enquanto o seu dinheiro rende. É nisso que está a tua confiança, miserável pecador. Aonde está a tua confiança? Quem é o teu refúgio? Quantas vezes nós vemos crentes se humilhando a ímpios, porque esquecem que depende do Senhor. O Senhor nos ensinará, irmãos, a confiar nele. Em nome de Jesus, o Senhor possa nos ensinar através da mensagem. Mas tenha certeza, irmãos, se for preciso, o Senhor irá mudar e mexer nas situações da nossa vida, até mesmo através de tribulações, para que então a gente aprenda a confiar nele. Sabe o que é maturidade espiritual? Não é o quanto você sabe de teologia. Não é o quanto ou quantas vezes você já leu a Bíblia toda. Mas é o quanto você confia no Senhor. Quando nós nos deitamos, irmãos, e perdemos o sono, não é por conta do tamanho do nosso problema. É por conta do tamanho da nossa fé. Quando Cristo, no meio da tempestade, dorme no barco, enquanto os pescadores estão em pânico, ele dorme. E ele não dorme porque ele estava extremamente cansado. Ele dorme como aquele a quem o Salmo profetizou. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, em nome de Jesus, meu irmão, confie no Senhor. Peça para que a certeza de que Deus cuida da tua vida, que cuida das tuas circunstâncias, faça o teu coração descansar nele e somente nele. Isso é o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Deus cuida, meu irmão, e Ele nos ensina a confiar nisso. Nós estamos refletindo acerca dessa verdade, de que até aqui, irmãos, o Senhor tem nos ajudado. Primeiro, nos ajudou nos conduzindo em arrependimento. Segundo, nos ajudou nos ensinando a confiar nele. Por fim, o Senhor também nos ajuda, nos dando vitória contra o inimigo. Queria que você agora olhasse para os versos de 10 a 11 e acompanhasse mais uma vez a leitura dessa parte da palavra de Deus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram, até abaixo de Bet-car. No capítulo 2, versos de 9 a 10, o Cântico de Ana vai nos dizer assim: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Antes mesmo que o povo de Israel pegasse em espada, antes mesmo que o povo começasse a luta, Deus já tinha derrotado os seus inimigos. A tal ponto de que através de uma tempestade, de uma situação comum para muitos, o Senhor faz com que aquele povo entre em pânico.
se tornando então fácil para Israel detê-los no campo de batalha. O que é que eles vão fazer? Israel agora vai tomar consciência de que não foi o seu poderio militar, não foi a sua força que garantiu a vitória. Eles não vão levantar um monumento para dizer: nós finalmente conseguimos derrotar esses inimigos. Não é isso que Israel fará. Israel tomará a consciência de que foi o Senhor quem derrotou os seus inimigos. Eles vão dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que era o local em que eles perderam a primeira batalha, o local que eles perderam a segunda batalha, agora se torna o local em qual eles comemoram e dizem: até aqui foi o Senhor quem nos ajudou. Foi o Senhor quem derrotou os nossos inimigos. As cidades são restituídas. Samuel começa a julgar Israel, de tal forma que agora há paz entre Israel e os filisteus. Interessante, né? Perceba que Samuel tem um papel extremamente importante e relevante diante dessa vitória que Deus concedeu a Israel diante dos seus inimigos. Foi Samuel quem profetizou, dizendo que o Senhor iria trazer fim ao sacerdócio segundo Eli. Samuel profetizou e disse que Hofni e Finéias iriam padecer naquela batalha. Agora Samuel continua a pregar para esse povo, dizendo: se arrependam, se voltem ao Senhor de todo o coração e sirvam somente a Ele. Samuel também auxilia Israel oferecendo sacrifícios. Samuel ajuda esse povo a vencer o inimigo, também governando. Samuel está nos anunciando o meio pelo qual, de fato, irmãos, Deus vai vencer o inimigo. Deus vai vencer o inimigo através de um homem, a qual Ele levantará, não um homem. Mas Deus derrotará o seu inimigo, tomando a forma de um homem. Um homem que foi profeta, que pregou a palavra. O homem que condenou o pecado. Quem é esse homem? Mas esse homem não será também somente profeta. Ele será um sacerdote. Não segundo Eli, ímpio. Mas ele será um sacerdote que não somente oferecerá sacrifícios, mas que será o próprio sacrifício. Um sacerdote que é sumo sacerdote, que de fato se compadece dos nossos pecados. Que diante das nossas tristezas e fraquezas conhece, que precisou ser tentado, que precisou sofrer todas as coisas para que se tornasse apto para interceder pelo seu povo. Quem é que Samuel está anunciando, se não é Cristo Jesus, aquele que de fato foi o instrumento de Deus para derrotar Satanás na cruz do Calvário? Aquele que governa a minha vida e governa a sua vida, assim como Samuel julgava e governava Israel nesse tempo. O Senhor governa, irmãos, a nossa vida, e é por isso que nós derrotamos o inimigo. É porque o Senhor governa as nossas vidas que não sobrevém tentações nenhuma que não possamos suportar. Porque Cristo governa as nossas vidas. É através de Cristo, irmãos, que Satanás, que o nosso verdadeiro inimigo é derrotado. É dessa forma. Essa é a verdade que o Antigo Testamento tem nos mostrado. É Cristo que derrota o teu inimigo. Foi Cristo que na cruz derrotou o pecado. Foi Cristo na cruz que ressuscitou, vencendo a morte, de tal forma que nem a morte pode atormentar mais a vida do povo de Deus. Cristo garante a nossa vitória contra o pecado.
através da pregação da palavra. É Ele quem fala. Apesar de mim, meu irmão, apesar de todas as minhas fraquezas, essa é a palavra de Deus sendo exposta, é Cristo falando a sua vida. E sabe por que Ele fala a sua vida? Sabe por que Cristo fala ao seu coração? É porque é assim que Ele derrota Satanás. Sabe o que Cristo faz nesse momento? Como sacerdote, intercede pela minha vida e pela sua vida. Cristo conhece a nossa situação. Cristo conhece as nossas lutas. E nesse momento intercede junto ao Pai, clama por nossas vidas. Quando o povo de Israel diz a Samuel, não cesse de clamar por nós, Samuel era falho e fraco. E talvez em algum momento tenha cessado de orar por eles. Mas aquele que governa a minha vida e a sua vida, não dorme, não dormita, não cochila, o tempo todo intercede e cuida da minha vida e da sua vida. Deus, irmãos, se fez homem. Deus se fez homem. E apesar de ser Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas veio a esse mundo não como um rei, não habitou em um palácio, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Veio de uma família humilde, era desprezado, era comum de quem se virava o rosto, pois não havia beleza, não havia formosura. Deu todas as coisas, foi caluniado, padeceu no Calvário, foi chicoteado, esmurrado, cuspido, blasfemado. Sabe por quê? Para que no dia que tu sofrer, pudesse dobrar os teus joelhos e se achegar a Ele, para que Ele falasse, eu conheço as tuas dores, eu tenho piedade de você. Talvez, meu irmão, a sua situação hoje não muda. Talvez amanhã quem te persegue vai continuar te perseguindo. Mas certamente o teu coração muda. Ou deveria mudar. Quando você se depara com a realidade de que Cristo se fez homem. Deus se fez homem. Para morrer pelos nossos pecados. Para conhecer as nossas dores. Para que pudesse se compadecer das nossas vidas. Deus se compadece de você. Se achegue a Ele. Ele não é só sacerdote, Ele é o próprio sacrifício. Ele morreu no Calvário para garantir a nossa vitória contra Satanás e contra o pecado. Foi através daquilo que Ele nos livrou da escravidão do pecado. Meu irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra quem te persegue. A tua luta é contra o teu coração, que deseja o mal aos teus inimigos. A tua luta é contra a tua tentativa de tentar contra a força do teu braço machucar quem te faz mal e não confiar no Deus que vence os nossos inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. O seu maior inimigo hoje, meu irmão, é o teu coração. É o teu pecado. Esse sim é o teu pior inimigo. Gostaria de encerrar, irmãos, essa mensagem de hoje, trazendo 3 lições finais. Recapitulando também aquilo que vimos durante esses 3 pontos da mensagem. Primeiro, meu irmão, é que nós precisamos lembrar, o nosso inimigo já foi derrotado. Precisamos saber quem é o nosso inimigo. Pecado, Satanás e até mesmo nosso coração de pedra.
Cristo derrotou tudo isso na cruz. Primeiramente, com o poder da sua palavra, quebrou o nosso coração de pedra, fez com que sua palavra penetrasse no mais profundo do nosso coração. Isso deve nos levar a uma vida de piedade. Se hoje nós vivemos uma vida santa, precisamos nos lembrar que foi porque o Senhor derrotou o nosso inimigo. Antes mesmo da gente começar a lutar, o Senhor já tinha nos trazido a vitória. Então, por que tantas vezes você se acha melhor do que aqueles que ainda são escravos do pecado? Por que você se acha melhor e quer colocar méritos em você, como se você tivesse derrotado algum inimigo ao qual você não derrotou? Por que você se acha melhor do que aqueles que lutam contra a homossexualidade? Por que você se acha melhor do que aqueles ou aquelas que hoje se prostituem na rua? Por que você se acha melhor do que os corruptos desse país? Não foi você que venceu os teus pecados. Não foi você que se auto-livrou do império das trevas. Foi o teu Cristo. Então tenha mais piedade. Tenha mais compaixão. E lembre-se, da mesma forma como o Senhor derramou graça sobre a sua vida, Ele derrama graça sobre a vida de todos esses, a qual você se acha melhor. Só há uma forma daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados saírem dessa situação. É através da graça de Deus. Mas a graça de Deus chega a esses através da pregação do Evangelho. Amanhã, Deus vai te dar a oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que vocês acham que são miseráveis pecadores. Mas lembre-se, você também um dia foi assim. E não foi você que se arrependeu. Não foi você que se voltou ao Senhor. Foi o Senhor que se voltou a você. Segunda lição, irmãos. Continue crescendo na graça. Será que você tem aprendido a confiar mais no Senhor? Será que você tem a consciência de que hoje você é uma pessoa mais parecida com Cristo do que você foi há 1 ano, 2 anos atrás, ou seja lá o tempo que você tem de convertido? Onde está a sua segurança? Onde está a sua confiança? Será que essa situação a qual você tem passado, está passando hoje, não é uma oportunidade que Deus tem te dado de aprender a confiar mais nele? Em nome de Jesus, você possa aprender a confiar mais no Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, que tenha consciência de que não conhece ao Senhor. Você que tem a consciência de que ainda é escravo do pecado. Você que sabe que está distante do Senhor. C.S. Lewis tinha uma frase a qual ele dizia: se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. Se hoje os teus pecados te constrangem, acredite que o Senhor começou uma boa obra em sua vida. Se volte a Ele. Se volte ao Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de hoje nos voltarmos a Ele. Que o momento de confissão, contrição de pecado, não seja apenas uma dinâmica ou uma parte da liturgia do nosso culto, mas seja parte da nossa liturgia diária, da nossa liturgia do nosso cotidiano, ao olharmos os nossos pecados. Não se contente com o seu pecado, lute contra ele. Cristo já o venceu e o derrotou na cruz. Queridos, em resumo, hoje nós aprendemos que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ele nos ajuda nos conduzindo ao arrependimento, nos ensinando a confiar nele e derrotando o nosso maior inimigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque trouxeste redenção a nossas vidas. E agora, ó Pai, nos ajuda
a continuar crescendo e confiando em Ti. Nós nos alegramos, ó Pai, porque haverá o dia que de forma plena nós iremos sentir, perceber e viver, ó Pai, sem a presença do maligno, do pecado na nossa vida. Tudo isso, Senhor, é fruto da Tua boa obra. Nós te oramos, Pai. Te oramos em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta e rei. Te oramos, Pai, com coração gratos. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Eu queria lhe convidar a ficar de pé e diante daquilo que o Senhor nos ensinou, nós pudéssemos então louvá-lo. Ele